Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, ao nosso 16º dia do Retiro Quaresmal. Hoje, quinta-feira, dia eucarístico, dia de oração pelos sacerdotes, de meditação no coração sacerdotal eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de pedirmos aos nossos anjos da guarda, especialmente, que nos ajudem a um propósito de adoração, ainda que não tivermos a possibilidade de visitar nosso Senhor no sacrário nesse dia. Peçamos aos nossos custódios que visitem o Senhor, que o adorem por nós e que levem o nosso amor, tributem a nossa devoção e o quanto somos apaixonados pelo Senhor na Eucaristia. Iniciemos o nosso retiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero rezar com todos os senhores uma oração simples, mas tão eficaz de comunhão espiritual para levarmos-nos aos sacrários onde o Senhor se encontra, prisioneiro de amor, esperando por cada um de nós, e lá nos abençoando, nos guardando, sendo verdadeiramente o Deus e Senhor de nossa vida. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Amém. Nesta quinta-feira da segunda semana do tempo quaresmal, a liturgia da Igreja, meus queridos, nos convida à meditação da página do Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, versículos 19 a 31. Fazemos então agora a leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los,
eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nessa parábola do pobre Lázaro e do mau rico, meus queridos amigos no Senhor, que não poderiam ser mais claras para nós sobre a possibilidade da condenação eterna segundo a nossa insensibilidade do coração. Nós terminamos de escutar uma página do Santo Evangelho que nos fala de uma forma sutil, porém clara, a respeito da existência do inferno, desta condenação eterna. Chama-me muito a atenção as palavras de Moisés mediante o pedido, a solicitação daquele rico opulento, daquele mau rico. Eles já têm Moisés e os profetas. Assim como Deus nos enviou o seu Filho muito amado para nos mostrar a vocação à eternidade, meus queridos. E esse tempo da Quaresma é um tempo para voltarmos ainda mais à certeza de nossa vocação para o céu. Porém, é um tempo que nos adverte da possibilidade e da existência dessa perene ausência de Deus que se chama inferno. Infelizmente, vivemos diante de um secularismo que duvida da existência do inferno. Qual é o princípio do inferno no coração do homem? Esse não acolher a mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo? É não acolher que nos espera um grande banquete de salvação. Aquele rico, opulento, aquele mau rico, negou as migalhas de seu banquete e, automaticamente, cada negativa, cada indiferença era, meus queridos amigos, uma exclusão própria do banquete da eternidade que se chama céu. Não é essa parábola uma crítica sociológica e muito menos ideológica à riqueza? Ser pobre é ter e saber dividir. A pobreza não significa a ausência de ter com dignidade aquilo que, mediante a providência de Deus e o esforço pessoal, somos capazes de obter de forma lícita e honesta. Mas o que fazemos com o que temos? Realmente nos gera indiferença? Ou, pelo contrário, obtemos como mérito, de forma muito válida, e nos faz ainda mais generosos, seja com os bens materiais, seja com a vida espiritual, com as virtudes que vamos desenvolvendo ao longo desta Quaresma. Que o Senhor, meus queridos amigos, nos conceda a graça de abrir o coração ao longo desses dias, até a vivência do Tríduo Pascal. Abrir o coração com as palavras tão claras que nosso Senhor Jesus Cristo não pensa duas vezes em pronunciá-las para nós. Palavras que geram conversão. Hoje o nosso tema quaresmal é o combate à preguiça. Nós que estamos vivenciando este rico e profícuo momento de preparação à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, recebemos dos céus inúmeras graças de combate e fortaleza contra a mãe de todos os vícios que nós aprendemos, que é a preguiça. Preguiça, que é um dos pecados capitais, temos o conhecimento disso. Mas, no contexto dos pecados capitais,
enquanto os outros nos induzem ao mal, como a avareza, a luxúria, a preguiça, ela nos impede de fazer o bem. Deus nos trouxe a esta vida para fazer coisas boas. Isso é incontestável. Está no DNA espiritual de nossa vida. Mas a preguiça nos paralisa para não conseguirmos fazer o bem. A preguiça, se pudéssemos resumir vulgarmente, é a mãe daquelas metas abandonadas na sua vida, é a amiga do nosso falso comodismo ou conformismo, já que não mudo ou já que eu não posso mudar essa situação, então me arrasto ou me deixo empurrar. A preguiça é a grande aliada na construção de obstáculos para a nossa vida espiritual e também para a paz no convívio com os demais, porque somos lentos à constância da paz interior. Se pudéssemos resumir essas características que dei da preguiça à alma de todos nós, porque todos nós somos suscetíveis a ela, a esse pecado, é como um homem que possui um relógio sem bateria. Não tem nenhuma finalidade. Assim, é um ser humano dotado e que cultiva o vício, o pecado capital da preguiça. Quero deixar alguns pontos de reflexão para ajudá-los na luta, nesse combate quaresmal contra a preguiça que deve se estender ao longo de todo o ano, com renovadas graças vivenciadas pelo ano litúrgico, ou seja, acompanhamos a paixão, morte, ressurreição e depois toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo com seus feitos, palavras e milagres, para que a graça do Senhor venha em abundância, venha em nosso auxílio. Como iniciamos cada dia? Esse sair da cama, além do horário proposto, precisa ter uma maneira correta de dar início ao dia. Muitos de nós colocamos o nosso despertador através do celular. Mas uma vez que o despertador toque, algumas pessoas imediatamente apagam e se dedicam a ler as mensagens que já chegaram ao celular. Muitos de nós não rezamos imediatamente. E isso pode caracterizar um mau princípio de dia que alimenta o vício da preguiça. Entender o início de cada dia como um chamado de Deus. O início de cada dia é vocacional. Caríssimos, nós precisamos começar o dia dizendo ao Senhor: aqui estou, eis-me aqui. De tal forma que dessa maneira é extremamente fundamental que a nossa primeira atitude, depois de despertar com o auxílio do timbre, do despertador, do celular, seja de um relógio, do que for, é colocarmos-nos em oração. Colocar-se em oração sentados, de joelhos, não necessariamente deitados, porque a própria atitude corporal pode nos incitar, depois da oração de entrega do princípio do nosso dia, aqueles famosos 5 minutinhos mais, em que dialogamos com o travesseiro e nos deixamos, então, seduzir pelas tentações do maligno, que aprova e deseja que fiquemos paralisados por intermédio da preguiça. É muito curioso que o ser humano, a pessoa que tem muito enraizada a preguiça em sua alma, em sua vida, faz com que muitos hábitos sedentários sejam acumulados. E os hábitos sedentários são acumulados por causa da presença da preguiça
a fim de que este pecado consiga, então, gerar uma consequência que é contrária à vontade de Deus. Deus deseja que sejamos donos das qualidades e capacidades que Ele nos deu, para até mesmo interagirmos o espiritual com o corporal. E quando vamos acumulando hábitos sedentários do controle remoto, hábitos sedentários de não nos obrigarmos a sair da zona de conforto, hábitos sedentários de sempre termos tudo à mão, a tempo, a hora e segundo a nossa vontade, porque consigo dar o meu jeitinho, o conseguir sempre dar o jeitinho é uma característica da preguiça como vício, como pecado capital e um grande problema espiritual. Aqueles que tudo conseguem contornar segundo a sua vontade. Suar a camisa, a batina, suar à vontade nos deixa mais ativos. Alguns podem pensar, mas eu conheço deportistas, pessoas com grande facilidade de movimentação, que não são tão sedentárias corporalmente, que possuem a característica da preguiça. No fundo, nós precisamos entender que o mover-se é para que o corpo seja a revelação da nossa alma. Não é somente uma estética. Não é um simples cuidado paliativo para com a nossa saúde. Tem a importância da estética, que vinculará a sadia autoestima, tem o cuidado da saúde, que nos recordará que somos templo do Espírito Santo, mas não é somente isso. Quando lutamos contra os nossos hábitos sedentários, nós também revelamos a nossa alma através do corpo e assim mostramos que a luta contra a preguiça nos introduz na totalidade da vida. Queridos amigos, quando lutamos pela preguiça, ou seja, lutamos contra a preguiça, melhor falando, nós instamos o nosso homem interior a não sair do caminho. Mover-se, movimentar-se, sempre colocar-se numa atitude de vencer um obstáculo que nos retire da zona de conforto, não pode ser compreendido como um mero escape psicológico. Porque, caso contrário, se é somente um escape psicológico, as pessoas se esgotam e cansam. E por falta de constância, não continuam. Quando é visto na totalidade do psicológico, associado especialmente ao corporal e espiritual, aí sim existe uma meta de agradar a Deus através dos meus atos de desconforto, das minhas metas de sair desse estado que tenho a minha alma, a minha própria vida corporal lenta, imóvel, arrastada, enfraquecida. Pense nisso, né? Quantas vezes nós podemos, ao invés de pedir um copo de água a alguém, levantarmos-nos à cozinha para pegar a água? Quantas vezes nós, ao invés de pegarmos um elevador, podemos subir um lance de escada? E assim, em tantos outros momentos, vamos nos dificultando para facilitar a vida e facilitar a alma. É muito curioso que existem pessoas que possuem o vício, o pecado da preguiça, quando, depois de iniciar o dia, se depara essa pessoa ou essas pessoas se deparam com um acúmulo de tarefas ou tudo que têm planejadas e já se desesperam. Então, aqui fica uma orientação. Divida as tarefas nas suas prioridades e o Senhor, a Senhora, todos nós venceremos. Cada tarefa do nosso dia deve ser executada para gerar uma ação de graças a Deus. O inimigo, o que quer? Sempre nos bloquear para ver que, diante de um grande desafio de inúmeras atividades ao longo do dia, nós
repetiremos com insatisfação: sou incapaz, eu não consigo fazer tudo isso. E sem tentarmos, dando a prioridade de cada atividade, já desistimos. Ou seja, antes de lutar, já saímos derrotados. Sentir-se pequeno é apoiar-se na graça de Deus. Mas para apoiar-se na graça de Deus, é preciso saber apresentar à graça de Deus aquilo que será motivo de ação de graças. E termino, meus queridos amigos, com uma última sugestão no nosso combate à preguiça. Termos sempre as motivações humanas e espirituais como recompensas para as nossas lutas. A princípio, lutar contra a preguiça precisa de motivações humanas e espirituais. Dessa maneira, quando eu vou lutando contra cada ato preguiçoso, eu posso, ao final de um dia, ao final de uma jornada, me conceder um refrigério, não como barganha, mas sim como reconhecimento da educação da minha vontade, até que já não precisemos mais de recompensa e os hábitos de vício da preguiça se transformam em hábitos saudáveis, salutares de crescimento e naturalidade, autenticidade de como é o meu dia. Vamos agora rezar a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio, eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo, eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, sexta-feira da segunda semana da Quaresma, nosso 17º encontro, meditação do Retiro Quaresmal. Um dia muito feliz e abençoado.